Olá, turma, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje faremos a revisão, né, dos conteúdos trabalhados na semana anterior, que tratou sobre os tipos de predicado e as funções da linguagem. Vamos lá? Vamos iniciar, né, revisitando as figuras de linguagem, né? Observem essa tira de Chico Bento, né? Nós sabemos que as figuras de linguagem são recursos situados no campo da expressividade linguística, né? Dos quais, né, o enunciador, ele se apropria para dar novos sentidos ao seu enunciado, promover mais expressividade, provocar emoção. Por isso, não podem ser compreendidas isoladamente, né? Porque é no discurso que o seu sentido se constrói. Então, elas são uma entre as várias possibilidades estilísticas da língua, entendendo-se estilo como aquilo que dá especificidade ao discurso, o que é feito pela escolha e pela combinação de palavras de maneira não aleatória, né? Então, as figuras de linguagem são recursos estilísticos criados com base na construção de enunciados, né? Então, é importante frisar que o uso desse recurso não é aleatório, né? O enunciador, ele utiliza uma figura com determinada intenção. Por isso, muitas dessas figuras são frequentes em textos literários e publicitários. Por exemplo, na publicidade, o emprego de figuras de linguagem geralmente tem o propósito de convencer o interlocutor a comprar um produto ou uma ideia, né? De aderir a uma causa, entre outras coisas. Então, na tira de Chico Bento, o personagem ele aponta, né, para uma placa, né? Ele olha para o lenhador e aponta para a placa proibido caçar. A qual figura de linguagem essa imagem se refere? Vocês conseguem identificar? Ela trata da personificação, né? Vejam como as árvores, elas aparentam estar amedrontadas, né? Trata-se de uma crítica à destruição da natureza, né? Nós sabemos que as árvores, elas não têm expressão. Elas foram personificadas para trazer esse efeito de sentido. Agora, a próxima tira. Lembrando, né, que a figura de linguagem, elas são um modo de representação de sentido, né? A gente tem que interpretar, né, para conseguir chegar à compreensão. Nessa imagem, nessa tira, vocês conseguem identificar alguma figura de linguagem que dá sentido ao texto? Vamos fazer a leitura? Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Vejam, né? A árvore plantada por Chico Bento é uma metáfora da esperança de conscientização ambiental, né? Então, é importante observar a preocupação do autor com questões sociais, como a preservação do meio ambiente. Então, é constante, né, na obra de Maurício de Souza, essa temática, né? Então, ele consegue expressar, por meio de tiras, a linguagem figurada. A próxima. Para dar expressividade ao texto, né, usa-se um recurso chamado aliteração, né, que é uma figura sonora, certo? Vejam no primeiro quadro da tira. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Lalo. A aliteração, né, ela consiste na repetição de um fonema, não necessariamente de uma letra, né, uma vez que na língua portuguesa nem sempre há correspondência entre esses dois elementos. Veja, na tira de Chico Bento, qual é, né, no primeiro quadro especificamente, qual é essa figura de som utilizada? É a repetição do fonema R, né? Então, a literação, ela deve ser usada como recurso estilístico,
Por isso, é preciso tomar cuidado para não utilizar fora do contexto, né? Pois pode trazer prejuízos ao enunciado. É preciso evitar também o uso exagerado de figuras de linguagem, né? Inclusive a aliteração, em textos em que a função poética não é predominante, né? Aí nós temos uma exceção, né? Mas a aliteração, né, ela predomina no texto poético. Vamos lá. Como nós trabalharemos, né, a partir do poema O Adolescente, da página 60 do livro de vocês, né? Vamos, então, trabalhar um pouco sobre esse gênero textual, né? Nós sabemos que entre todos os gêneros literários, e talvez até todos os gêneros textuais, né? A poesia é justamente aquele mais marcado por incertezas, né? As palavras podem ter múltiplos sentidos, né? A materialidade da palavra, seu som, sua forma visual, sua disposição no papel, adquire tanta ou maior importância que o significado. O ritmo do verso nem sempre compreende com a estrutura da frase. As regras gramaticais podem ser intencionalmente desrespeitadas, né? Novas palavras são criadas, enfim. O mundo como conhecemos, tanto o exterior quanto o interior, é reinventado através da linguagem. Mas vamos lá. Quais são os principais elementos que caracterizam um poema? O texto é estruturado em estrofes, né, e versos. Pode ou não ter rima, né? A linguagem conotativa é predominante, né? O uso da figura de linguagem também. Bem, além da rima, nós temos também outros recursos sonoros, né? Os poemas podem apresentar imagens poéticas, construídas por meio das figuras, como eu já falei, as quais nós acabamos de relembrar através das tiras, né? Mas o que é que há de comum entre um poema e uma música, por exemplo? A música também, ela se estrutura em estrofes e versos, né? Como é que nós podemos diferenciar um poema de uma música? E os textos poéticos, eles são sempre românticos? O texto poético é um texto de fácil elaboração? Porque o poeta ele pode ser comparado a um artesão? Entre poema e poesia, há diferenças? Bem, o poema é escrito em versos que são organizados em estrofes, constituindo, portanto, a forma, né? Já a poesia apresenta a linguagem subjetiva e figurada e constitui o conteúdo. A poesia sempre que são os dominados pelo sentimento do belo, né? A poesia pode estar nos lugares, nos objetos, nas pessoas. Assim, não só os poemas, mas uma paisagem, uma pintura, uma dança, um gesto, pode estar carregado de poesia. Então, a linguagem poética atua sobre a sensibilidade, né, e desperta para a manifestação do poético no mundo, nas artes, nas palavras. O convívio com a poesia favorece o prazer da leitura do texto poético e ajuda no desenvolvimento de uma percepção mais rica da realidade. A poesia sempre esteve ligada à música, porque ambas têm como o ritmo e a sonoridade. Assim como o arranjo das notas musicais feito em uma canção, em cada poema, há um arranjo de palavras que produz diferentes sentidos no leitor ouvinte. Vamos agora à leitura do poema O Adolescente, né? Feito para você, né, que está assistindo nossa aula. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo. Mária Quintana. Vamos lá. Descreva a estrutura do poema considerando a quantidade de versos, a quantidade de estrofes e as rimas.
O poema ele possui 14 versos, né? Distribuídos em 6 estrofes e não há rimas, né? 2. Releia os versos a seguir. Esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem ferino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Algumas palavras provocam nossa imaginação e nos fazem recordar algo, alguém ou uma situação vivida. No que a palavra vento faz você lembrar? E a palavra gruta? A palavra vento traz a ideia de liberdade, né? E gruta de prisão, né? Escuridão. Em sua opinião, qual dos termos a seguir pode ser associado às palavras vento e gruta no contexto em que foram utilizados no poema? As palavras são aventura, futuro, medo, mundo e novidade, né? A aventura, né? Nós podemos associar o desejo de entrar em novos mundos. O futuro, reflexões sobre o que pode acontecer quando for adulto ou sobre a realização dos sonhos do adolescente. O medo, o adolescente pode ter o receio do que virá. O mundo é a representação de vastidão, de liberdade. E novidade é a vontade de experimentar o novo. Localize nesses versos palavras utilizadas de modo figurado. Essas palavras se referem a que tipo de ser? As palavras felino, farejando e gruta estão relacionadas aos animais, né? Ao mundo animal. A partir dessa utilização, aqui o adolescente é comparado de maneira figurada. O adolescente é comparado a um animal que está descobrindo o mundo, né? Ao sair da gruta, ele busca conhecer o novo e se lança num mundo cheio de curiosidades, mas ainda com vários receios. Igual um animal, né? Quando está conhecendo o território, né? Primeiro ele vai farejando, sentindo como é, depois ele se apropriar. Você concorda com a comparação proposta pelo poeta? Aí é uma questão pessoal, tá certo? 3. Que figura de linguagem podemos identificar nos versos a seguir? Cumplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. As folhas contam-te um segredo, né? As folhas, elas têm voz? Nós temos aí a personificação, né? O verbo contar, atribuído à folha, e o termo cumplicemente, que indica parceria, colaboração, cumplicidade da folha, caracterizam ações humanas. Relê esse verso. As folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Que tipo de predicado temos nesse verso? O verbo contar, né, ele expressa ação, né, por isso nós podemos dizer que esse predicado ele é verbal. Qual é o núcleo do predicado? O verbo, né, se o predicado é verbal, o núcleo é o verbo, contam. Transcreva do poema um verso cujo predicado seja nominal. A vida é tão bela, né, na qual é um verbo de ligação, né, e bela é o predicativo, né. E esse predicado, ele é nominal. Transforme as duas orações de cada item em uma única oração, cujo predicado seja verbo nominal, fazendo as adaptações necessárias. Veja o exemplo. Os jovens lutam por seus ideais, os jovens são obstinados. Aí vocês vão transformar as duas orações em uma única, em que o predicado seja verbo nominal. Os jovens lutam por seus ideais obstinados. Agora vamos transformar essas duas. As sementes dos adolescentes germinaram, as sementes dos adolescentes estavam cheias de vivacidade e entusiasmo. Como é que vai ficar? As sementes dos adolescentes germinaram, cheias de vivacidade e entusiasmo. B. A tecnologia estava acessível, a tecnologia chegou aos lares. A tecnologia chegou acessível aos lares. Acompanharam? Chegamos ao fim. Gratidão e até a próxima.